O assunto que trataremos agora precisa ser compreendido pela população, porque muitos podem ficar confusos sem entender se a maconha é medicinal ou não. Vamos dar uma olhada nisso agora e muito bem-vindos aqui ao Claramente. Você já deve ter visto notícias sobre o uso da maconha para fins medicinais. A Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, lançou um texto com o seguinte título: Decálogo sobre maconha, para o público em geral. Vamos ver isso agora com a intenção de tirar possíveis dúvidas sobre esse assunto. Pode a maconha ajudar alguns casos de doenças? Os 10 tópicos anunciados nesse texto são: primeiro, a cannabis sativa e a índica não podem ser consideradas medicamentos e, portanto, não existe maconha medicinal. Segundo, a planta tem pelo menos 400 substâncias, sendo que o THC, tem potencial de causar dependência e apenas uma, o CBD, está sendo investigada com o objetivo de verificar se existe ou não um potencial terapêutico. Terceiro, como os poucos resultados obtidos estão longe de ser generalizados, mesmo que o uso controlado possa ser feito, deve-se levar em conta os potenciais malefícios já comprovados. Quarto, para qualquer substância com potencial de causar dependência em uso terapêutico, até hoje a regulamentação é especial, pois os benefícios iniciais podem ser substituídos por danos decorrentes do uso crônico, visto que ainda não existem estudos a longo prazo que comprovem a segurança. Quinto, as consequências do consumo de maconha fumada costumam ir além do usuário e pode atingir toda a família. Por exemplo, as alterações de humor e mudanças de comportamento são comuns e afetam as pessoas próximas. Sexto, o consumo de maconha pode levar à dependência, diminuição da atenção, memória e funções executivas. Prejudica a percepção da realidade e a tomada de decisões. Leva ao declínio de até 8 pontos no QI, o quociente intelectual. Sétimo, um estudo recente mostrou que a maconha usada na adolescência pode aumentar o risco suicida nessa faixa etária e também na fase adulta. Oitavo, a maconha pode induzir a esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, quadros de ansiedade, como ataques de pânico. Nono, o consumo de maconha na gestação leva a alterações do cérebro do feto. E décimo, o consumo de maconha pode levar a câncer de pulmão, bronquite, enfisema, infecções respiratórias, dentre outras alterações nos diferentes sistemas orgânicos. Elas são mais graves que aquelas decorrentes do uso de cigarro comum. Se você quiser ler esse decálogo que eu acabei de citar, ele está publicado no site oficial da Associação Brasileira de Psiquiatria. O que tem sido usado em alguns casos não é a maconha, mas uma substância extraída dela que é o CBD, canabidiol. Mas veja que nesse decálogo sobre maconha, produzido pela Associação Brasileira de Psiquiatria junto com o Conselho Federal de Medicina, o primeiro tópico diz assim: a cannabis sativa e índica não podem ser consideradas medicamentos e, portanto, não existe maconha medicinal. E no item 4 é explicado que ainda não existem estudos a longo prazo que comprovem a segurança do uso medicinal do canabidiol. Na revista Ser Médico, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, que é o CREMESP, foi publicada uma entrevista com o professor Dr. Valentim Gentil Filho, médico psiquiatra, especialista em psicofarmacologia e professor emérito da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Ele falou sobre outros assuntos, mas respondeu perguntas sobre o uso medicinal da maconha. Respondendo se existe consenso na comunidade médico-científica sobre o uso da maconha para fins medicinais, ele disse que não há consenso para isso em nenhuma condição de saúde.
Além de centenas de outras substâncias, a planta contém mais de 100 canabinoides, entre eles o tetrahidrocannabinol, o THC, e o canabidiol, CBD. O THC, segundo o professor Valentim, responde pelo abuso e dependência, tem pouco interesse medicinal e, por via oral ou endovenosa, induz sintomas psicóticos em pessoas sadias. Já o CBD, o professor da USP afirma que não parece ser psicotóxico, mas a sua segurança e eficácia diferencial estão sendo investigadas para algumas indicações terapêuticas e é o principal alvo da atenção dos que defendem a sua legalização para fins medicinais. Até o momento, o canabidiol tem indicação apenas para epilepsia resistente a tratamento em crianças e adolescentes. Outros canabinoides dependem de comprovação de eficácia e segurança no uso medicinal. O professor Valentim Gentil Filho também diz que o projeto de lei número 399/15 da Câmara dos Deputados, que trata da legalização do cultivo da maconha no Brasil para fins medicinais, contraria a essência da ética em saúde, pois assume a eficácia e segurança sem dispor de dados confiáveis para isso. Ele diz que esse projeto de lei contradiz também a lógica da economia, pois os custos médicos, humanitários, sociais e produtivos do uso de preparações totais da planta seriam maiores do que os gastos do SUS com a compra e distribuição de preparações purificadas de componentes seguros da cannabis para quem de fato precisa delas. Segundo esse professor de psiquiatria da USP, uma lei como essa viria a estimular o uso da maconha, em vez de promover a prevenção primária de danos irreversíveis. E sobre a legalização da produção e venda da maconha no Uruguai, no México, no Canadá e em vários estados norte-americanos, dificilmente seria aprovada pela ética médica. Ele comentou que não existe benefício terapêutico que justifique o uso recreativo das substâncias psicoativas encontradas na maconha e as populações a ela expostas correm risco de danos graves e irreversíveis. O professor Valentim explica que o uso da maconha na adolescência está diretamente relacionado com a redução da espessura do córtex cerebral em regiões ricas de receptores de canabinoides. Entre os efeitos comportamentais, psicológicos e psiquiátricos, foram evidenciadas alterações potencialmente irreversíveis, incluindo perda de iniciativa e motivação, prejuízo no aprendizado e desempenho profissional, transtorno esquizotípico da personalidade, psicoses agudas, além de depressão e ansiedade e maior risco de suicídio. Ele finaliza comentando um estudo sobre a interação genética gene-ambiente feito em 10 cidades da Europa em 2018, que comprovou existir maior frequência de primeiros episódios de psicoses esquizofreniformes por 100 mil habitantes quando existe o uso de maconha com alto teor de THC. Segundo o professor da USP, no Uruguai, a maconha legalizada para plantio por associações de usuários pode ter até 15% de THC sem canabidiol, com alto potencial de risco de induzir psicoses crônicas, contrariando o objetivo da prevenção primária de danos incapacitantes e irreversíveis. Bom, por hoje é isso. Ficamos por aqui, esperando você no próximo episódio e vai lá no site da Associação Brasileira de Psiquiatria, você vê esse decálogo sobre maconha para entender que não é a maconha que é medicinal e aquela substância que existe nela. Ainda estão pesquisando e precisamos, na verdade, mais tempo para ver os benefícios e os riscos também. Grande abraço, até breve.
Grande abraço, Dr. César. Obrigada mais uma vez por esse esclarecimento. E para você que quer rever esse Claramente, quer de repente mandar para alguém aí que você conhece, que gosta de pesquisar sobre novas descobertas em saúde, você pode mandar esse Claramente específico. A gente coloca lá no YouTube, a gente sobe recortadinho só esse Claramente, ou todos os outros Claramente estão disponíveis para você lá no nosso canal do YouTube, que é Vida e Saúde NT. A gente pausa agora para o intervalo. Depois, logo em seguida, você acompanha como fazer, olha, esse cookie de batata doce, proteico, nutritivo e delicioso. Eu volto já com essa receita maravilhosa para você.